subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. A Bíblia como um guia para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos desta vez a lição de número 6. A Bíblia como um guia para a vida. Quero destacar, já na abertura dessa nossa propositura, que a Bíblia Sagrada, quando crida e obedecida, torna-se um seguro, autêntico e verdadeiro guia para o viver cristão. O texto sagrado aponta para Cristo como sendo o único caminho que conduz à vida em abundância. E nesta perspectiva, vamos abordar essa lição nos 3 títulos, 3 pontos principais. A Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia nos torna pessoas sábias. E 3, a Bíblia nos dá prudência para a vida. Sobre esses aspectos, vamos então analisar alguns pontos importantes e alguns subsídios necessários para melhorar a nossa aula para com os alunos. Primeiro, a palavra de Deus é alicerce. É importante ressaltar que estamos estudando a supremacia das Escrituras, inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Todas as lições anteriores já atestaram que ela é a fonte final de autoridade, fé e prática para a vida e o viver diário do cristão. E agora nós estamos aqui reafirmando e ratificando que a palavra de Deus é alicerce. E foi Cristo quem usou essa ilustração. Ele disse que aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Cristo disse isso já no finalzinho lá do Sermão da Montanha, ao terminar as instruções aos seus discípulos. Ele deixou claro que se os ouvintes colocassem em prática todos aqueles ensinos que ele já tinha elencado, então eles seriam comparados ao homem sábio que edificou a casa sobre a rocha. E Cristo disse: veio a chuva, veio o vento, veio a força dos rios, bateram naquela casa com ímpeto e ela não caiu. Ora, esse é o exemplo de que a palavra de Deus é alicerce. Porque se executarmos a palavra do Senhor, estaremos firmados na rocha que é Cristo. Eu trago aqui algumas informações então. O sábio, de acordo com essa parábola contada por Jesus, constrói sobre a rocha. O tolo constrói sobre a areia. Mateus 7,24, vou repetir as palavras de Cristo. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem que constrói a casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve e as não cumpre, é comparado ao homem tolo. Nessa ilustração, a casa simboliza a vida. E as intempéries, como os ventos, a chuva e a correnteza dos rios, simbolizam tempos difíceis, simbolizam perseguições, traições, doenças, violências e adversidades das mais diversas. A diferença entre um construtor e o outro está sobre a estrutura ou o fundamento no qual ele constrói a casa. Porque as intempéries sobrevieram a ambos. Ambos enfrentaram dificuldades. Ambos sofreram com os ventos, com as chuvas e com as correntezas. A diferença foi a maneira de enfrentar e o resultado disso. E eu trago então para os professores como subsídio a destacar isso para os alunos, que a diferença crucial entre os dois construtores
foi no enfrentamento desses problemas. A casa edificada sobre a rocha, apesar de ter sido ferozmente combatida, não caiu e não quebrou. Porém, um toque dramático é dado à casa que foi fundamentada na areia. Cristo disse: caiu e foi grande a sua queda. Então, a palavra de Deus, ela é alicerce quando nós a ouvimos e a colocamos em prática. E Cristo é a rocha pela qual devemos edificar, então, a nossa casa, alicerçados na sua palavra. A palavra de Deus também é comparada como luz. O Salmo 119, verso 105, escreveu Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que diz o texto sagrado é de que a luz serve de orientação para os atos diários da nossa vida. Essa tocha, essa luz que ilumina por meio da palavra, ela não vem para nos assombrar, não vem para colocar medo, mas ela vem para iluminar o caminho, para iluminar a estrada e nos mostrar a direção certa, nos instruir na caminhada, evitando assim os perigos desnecessários do nosso viver. Quem é guiado e orientado pela palavra de Deus, então não tropeça, ele segue o seu caminho em segurança. O apóstolo Pedro também escreveu sobre isso, e eu quero destacar aos professores o texto. 2 de Pedro 1,19. A palavra de Deus é uma luz que alumia em lugar escuro. Destaque isso, enfatize para com seus alunos. Isso implica dizer que aquele que é guiado pelas Escrituras não está desorientado e nem corre o risco de tropeçar. E a respeito dessa verdade, Cristo disse em João 8,18: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Implica então dizer também que quem não obedece à palavra de Deus está desorientado e anda nas trevas. Um outro aspecto também a destacar é que a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, quando sempre aqui enfatizamos, porque esta é a temática principal do trimestre, a supremacia da Escritura, inspirada, infalível e inerrante, então nós temos a palavra de Deus como autoridade final de fé e prática. E ela é imutável, porque ela não muda, ela não se modifica. A Escritura, disse o Senhor Jesus em João 10,35, ela não pode ser anulada. Significa que ela não pode ser invalidada, ela não pode ser revogada, ela não pode ser modificada, de tal modo que a palavra de Deus e os seus ensinos não pode ser colocada de lado para atender aos nossos interesses humanos, mesquinhos ou interesses ideológicos. O texto bíblico permanece inalterado, imexível. E como já dito em lições anteriores, o que era pecado no primeiro século permanece como pecado no século 21. A santidade que Deus requer dos seus escolhidos, previsto na palavra de Deus no século I, permanece ainda previsto no século 21, do qual nós estamos inseridos. E para finalizar esse aspecto da palavra de Deus imutável, lembremos aos nossos alunos as palavras de Cristo. E eu quero outra vez enfatizar isso aos professores. Marcos 13:31. Cristo disse: passarão os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Desse modo, quero que os professores tenham em mente esta realidade, que a Bíblia Sagrada é alicerce, é fonte de luz e também ela é imutável.
Assim, vamos agora ao ponto de número 2. Quando a palavra de Deus é alicerce para a minha vida, é luz para o meu caminho, e ela é imutável na minha conduta, então ela me torna uma pessoa sábia. E aí trazemos aqui o conceito de sabedoria. O substantivo sabedoria significa o conhecimento e a habilidade de fazer escolhas certas no momento oportuno. A consistência de fazer escolha certa é indicação de sabedoria, de maturidade e de desenvolvimento e crescimento espiritual. E a sabedoria se assemelha à prudência, que é a capacidade de discernir modos de ação com vista a bons resultados. Assegura-se então que a Bíblia coloca a sabedoria no âmbito da prática. Por isso, a verdadeira sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Sabedoria é mais do que mero conhecimento. Sabedoria é mais do que acumular informação. A sabedoria é colocar em prática a informação recebida na palavra de Deus. Assim, ainda neste ponto, nós destacamos que Deus é a fonte da sabedoria. É o subponto 2. As Escrituras exortam a adorarmos ao único Deus sábio. Romanos 16, 27. E também todos nós temos consciência de que a sabedoria é um atributo divino, conforme podemos ler em Daniel capítulo 2 e o verso 20. A Bíblia ensina que toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, segundo a sua vontade. É o que nos diz Paulo em Efésios 1, 8 e 9. Então, por meio da graça, prezados professores, queridos superintendentes, enfatize também esse ponto. Por meio da graça, Deus nos torna pessoas sábias. Nós antes éramos ignorantes. Antes nós estávamos controlados pelas nossas paixões carnais. Nós não tínhamos o autocontrole ou a temperança das nossas emoções. Tomávamos decisões precipitadas. Não pensávamos antes de agir. Éramos iludidos e induzidos pela nossa compreensão carnal. Mas uma vez aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, recebido o Espírito Santo em nós e tendo agora nossa vida orientada pela luz do Espírito, pela revelação da palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas sábias. Deus, portanto, é a fonte desta sabedoria. Todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. E os irmãos podem ler isso para os alunos em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Um outro aspecto a ser tratado aqui da sabedoria é de que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra isso. O texto é de Provérbios capítulo 1 e o verso 7. Essa expressão, temor do Senhor, aparece em Provérbios cerca de 12 vezes. E a expressão temei ao Senhor, que é de modo imperativo, outras 4 vezes, demonstrando então a importância do temor a Deus para se adquirir sabedoria. Esse temor a Deus é um temor santo. Não é e nem significa medo, mas sim significa temor e respeito pela majestade e pela santidade do Senhor. Diante disso, então, temer ao Senhor não significa, como já disse, fobia ou terror de Deus. Ao contrário,
o temor a Deus, o genuíno e verdadeiro, nos leva à reverência, à gratidão e à adoração ao Todo-Poderoso. E aqui nesse ponto, faço outra ressalva aos nossos professores. É importante destacar aos nossos alunos, como já observado, que o conhecimento e a sabedoria não são a mesma coisa. O conhecimento é meramente a pessoa ter informação. A sabedoria é mais do que isso. A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento no seu viver diário. Uma pessoa iletrada pode ultrapassar em sabedoria alguém que tem alto grau de instrução. O conhecimento é adquirido pelo estudo, mas a sabedoria resulta na compreensão dos fatos relevantes a respeito da vida, inclusive e especialmente das coisas espirituais. Desse modo, há muita gente que tem conhecimento bíblico, tem informação acadêmica, mas não tem sabedoria, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, e aquele que ouve a palavra e a pratica, recebe de Deus a verdadeira sabedoria. A sabedoria traz benefícios importantes para o viver diário. O salmista, por exemplo, declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta, conforme Salmos 119, versos 97 a 100, quando o salmista assegura que ele se tornou mais sábio que os seus inimigos, mais entendido que os seus mestres e mais prudente do que os anciões. Por quê? Porque ele era soberbo, arrogante e prepotente? Não, porque o meditar do salmista era na palavra de Deus de dia e de noite, e ele a aplicava ao seu coração e ao seu viver diário. Salomão também escreve sobre isso. Ele diz que uma pessoa sábia tem muitos benefícios. O livro de Provérbios, capítulo 9, o verso 12, ele escreveu: se fores sábio, para ti serás sábio. Ou seja, a sabedoria traz benefícios pessoais para aquele que anda e pratica a sabedoria. Assim, prezado professor e professora, superintendente da escola dominical, vamos enfatizar isso aos nossos alunos, porque nós vamos colher aquilo que semearmos. Se as nossas atitudes forem sábias, nós colheremos bons frutos. Mas se tivermos atitudes imaturas e insensatas, então, lamentavelmente, estaremos fadados a ter uma colheita de dissabores, de desentendimentos, de frustrações. E assim, toda a pessoa está submetida a esta lei, a lei da semeadura. Se eu tenho um bom caráter, eu tenho sabedoria, e então colho frutos que me trazem dividendos positivos. Mas se eu for um mau caráter e agir de modo insensato e imprudente, lamentavelmente a minha colheita será desastrosa. Vamos agora então ao ponto número 3, a Bíblia e a prudência para a vida. E aqui trazemos o conceito de prudência. A expressão no hebraico é arum e é usada no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Provérbios 14:8. O prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14:15. Os prudentes se coroarão de conhecimento. A prudência é importantíssimo que ela seja definida para os nossos alunos. Eu trago agora um subsídio de Tomás de Aquino para os nossos professores e professoras. Tomás de Aquino viveu nos anos 1225 e 1274 e ele definiu a prudência
como sendo razão reta do agir. Vou repetir, razão reta do agir. Significa que o prudente coloca em prática a sabedoria. Em outras palavras, Aquino ensina que o próprio do homem prudente é a capacidade de deliberar em vista de um certo fim. Assim, a pessoa prudente faz boas escolhas e não age de modo temerário. O prudente não é insensato e o prudente também não toma decisões no calor das emoções. Desse modo, é preciso enfatizar para os nossos alunos que a Bíblia Sagrada nos torna pessoas sábias e nos torna pessoas prudentes, porque a Bíblia é um guia para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, fazendo com que nos tornemos diferentes daqueles que estão à nossa volta, uma vez que nós somos guiados e orientados pela revelação da palavra de Deus. Um outro benefício da prudência está aqui no subponto 2, a prudência dos justos. Esse termo é empregado pelo evangelista Lucas quando ele descreve o ministério de João Batista. A missão do precursor de Jesus era converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, conforme Lucas 1:17. Quando isso acontece, quando a conversão ocorre e a pessoa tem a experiência com Cristo na regeneração, então acontece que a prudência é convertida ao coração dos justos. Então, nós deixamos de ser ignorantes, desobedientes e rebeldes e passamos a ser sábios, justos e prudentes. Esta é a sabedoria prática, a prudência dos justos, que orienta a nossa caminhada, corrige o nosso andar diário e resulta em verdadeira conversão a Cristo. O caráter é transformado, o caráter é modificado e a prudência dos justos faz com que a conduta seja trilhada pelo caminho da santidade. Temos, amados, informações relevantes no texto bíblico sobre esta prudência e eu quero aqui destacar apenas os textos para que os professores leiam e compartilhem com os seus alunos. 1 Tessalonicenses 5:17, 2 Timóteo 3:14 e Efésios 5:18, onde essas dádivas da sabedoria e da prudência são estimuladas por meio da prática da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com o Espírito Santo. Temos também ainda os benefícios da prudência, que é o último ponto desta lição. O livro de Provérbios descreve os propósitos e os benefícios da prudência. O homem prudente, a mulher prudente, tem muitos benefícios. E é por isso que essa lição destaca que a Bíblia é como um guia para a nossa vida. E eu enfatizo novamente que a Bíblia é como um alicerce que nos dá estrutura para enfrentar a adversidade dos dias difíceis. A Bíblia, ela também é lâmpada para os nossos pés, ela é imutável palavra de Deus, ela nos torna em pessoas sábias. Deus é a fonte dessa sabedoria, o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria e temos vários benefícios que a sabedoria nos dá. E em relação à prudência, igualmente, a prudência é uma dádiva divina, é a capacidade de fazer escolhas certas, escolhas não temerárias, escolhas não insensatas. A prudência dos justos nos torna em pessoas diferentes, com caráter transformado, abandonando ignorância e nos fazendo pessoas com conhecimento e sabedoria. E os benefícios da prudência, então, eu quero agora
finalizar destacando para os professores algumas informações dos textos bíblicos. Nós temos, por exemplo, alguns benefícios aqui destacados. Provérbios capítulo 1, verso 2, que a prudência, ela é capaz de fazer a pessoa conhecer sabedoria e instrução. Provérbios 1, verso 2, parte B. A prudência, ela é benéfica para entender as palavras da prudência. Também para aceitar o comportamento prudente, para fazer o que é reto, para fazer o que é íntegro, para dar perspicácia e dar discrição à pessoa. A pessoa prudente, ela é discreta. A pessoa prudente não fala pelos cotovelos. A pessoa prudente não se compromete com as suas palavras, não se compromete com as suas ações, pensa antes de falar, pensa antes de agir. Há outros benefícios da prudência. O prudente aumenta o seu aprendizado. Tudo isso aqui em Provérbios capítulo 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5. E o prudente é criterioso ao adquirir orientação. E o verso 6 diz que o prudente consegue compreender e discernir todas as coisas. Desse modo, ao contrário daquele que não tem capacidade de controlar as emoções e é insensato, o prudente é uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa que exerce autocontrole. Autocontrole, digo. A prudência, inclusive, favorece na correta tomada de decisões, como já foi aqui salientado. E por fim, lembrar aos alunos a parábola das 10 virgens, em que Cristo comparou aquelas insensatas que não carregavam azeite consigo como sendo imprudentes, aguardando Cristo voltar sem se preocupar com a vida espiritual. Desse modo, a Bíblia Sagrada é sim um guia para a nossa vida cristã em todos os aspectos, tanto da vida espiritual, quanto no relacionamento de comunhão com Deus e no relacionamento de comunhão com os nossos irmãos. Desejo que todos tenham uma aula abençoada. Deus em Cristo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.